Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Playoff começando ontem, a promessa ainda está mantida. Um vídeo por dia. Vamos falar dos jogos de ontem, vamos falar dos jogos deste domingo. Ontem, o Toronto abriu o playoff em casa e, obviamente, já pagou o seu mico. O Toronto tem 0-7 em jogos de playoff, em jogos 1 de playoff, jogando desde o início de sua fundação, há 20 temporadas atrás. Jogou contra o Washington em casa, jogou muito mal. Correu atrás, conseguiu levar para a prorrogação no arremesso espírito do venezuelano Graves Vasquez, mas depois na prorrogação não conseguiu segurar o Washington abriu 1-0. Paul Pierce, que provocou muito o Toronto antes do começo dessa série, jogou bem, jogou muito bem, e levou o Washington já à inversão do mando de quadro. O Toronto tem 0-7 em jogos 1 de playoff. Isso é impressionante. Vai ter que correr atrás de novo a franquia canadense. E óbvio que deu um banho de água fria geral na galera lá na galera de Toronto. Foi muito ruim. E jogo de nível técnico baixíssimo. Logo depois a gente teve Golden State Warriors e New Orleans Pelicans. Eu ia falar de New Orleans Davis, né? Mas enfim, o Golden State começou voando, abriu uma vantagem colossal logo no começo, quase 20 pontos. E o último período quem se deu bem mesmo foi o Anthony Davis. O monocelha terminou com 35 pontos, fez 20 no último período, jogou muita bola, fez arremesso de tudo que é jeito, enterrada, fadeaway, gancho, acabou com o jogo, mas não deu vitória para o New Orleans Pelicans. Ele teve só, entre aspas, a quinta maior marca de um calouro de uma estreia em playoff, ficando atrás só do Kareem Abdul-Jabbar, do Eric Rose, do Chris Paul. Terminou com 35 pontos e o Golden State abriu 1-0 na série. Deu um susto, mas o que importa é a vitória, como os americanos dizem no final das contas em playoff. O que importa é a vitória, e houve a vitória do Golden State Warriors. É o que aconteceu, o Golden State saiu com 1-0. Depois a gente teve Chicago e Milwaukee. Chicago e Milwaukee foi um jogo bom, por incrível que pareça, foi um jogo bom. O início da partida foi muito equilibrado, quando o Milwaukee conseguiu defender bem o Chicago, até que não estava forçando muito o ataque. Depois o Chicago deslanchou, defendeu melhor, conseguiu gerar pontos em contra-ataque, conseguiu forçar o jogo com o Derrick Rose e o Jimmy Butler e acabou vencendo, abrindo 1-0. Um fato interessante desse jogo, primeiro jogo de playoff desde 2012 do Derrick Rose. 2012, 3 anos atrás, desde 28 de abril. E ele se deu bem. Primeira vitória do Chicago, 1-0 na série. O último jogo era o mais esperado, como eu disse ontem para vocês, Houston e Dallas. O Houston começou avassalador, abrindo 11 pontos de vantagem, o Dallas se recuperou, Nowitzki jogou muita bola, foi para o intervalo com uma vantagem super parelha, inclusive com uma falta ridícula marcada pela arbitragem contra o alemão, e no segundo tempo o Houston jogou muito bem e acabou vencendo, por 118-108. A defesa do Dallas é uma piada, uma peneira, e defendendo assim você não vai longe em playoff, contra ninguém, nem contra o Houston, nem contra o Lakers, não, contra o Lakers você vai. Mas enfim, contra times bons você não vai. O James Harden jogou muito e sem forçar tanto. O grande jogador é aquele que faz o que a defesa oferece. Até o Ricardo Estabolito do Jumper Brasil disse isso também no Twitter, eu concordo. O James Harden viu que a defesa estava forçando ele a passar, ele passou. Então o Houston teve 7 jogadores com 10 ou mais pontos. O Corey Brewer terminou com 15, o Jason Terry com 16, o Terrence Jones com 19, o Ariza com 12, o Dwight Howard jogando 17 minutos apenas terminou com 11. Foi um grande jogo, uma grande exibição do Houston, que forçou muitos erros do Dallas, não teve problemas para atacar e foi muito bem. Nesse domingo, a partir de 4 horas, aí, com 4 jogos em sequência, Cleveland e Boston, primeiro jogo da cidade de Cleveland desde 2009 e 2010, da temporada 2009 e 2010. Contra quem foi o último jogo em Cleveland e do Cleveland? Contra o Boston. Era uma outra época, o Boston ainda era o favorito, né? Digamos assim, ainda tinha aquele Big Three, o Big Four, com Rajon Rondo, Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen. Hoje não tem mais ninguém lá, mas é o Boston, ainda é a camisa verde que pesa. Primeiro jogo desde 2010 na Quicken Loans Arena de Ohio. Depois a gente vai ter a outra série do leste também. Meu Deus, contra quem é a outra série do leste, Fábio? Lembra rapidinho para as pessoas precisam não perder tempo no vídeo. A outra série do leste é, obviamente, a do Atlanta, que não chama nem um pouco a atenção. Atlanta contra o Brooklyn Nets. Depois a gente vai para as duas do leste, Portland e Memphis. Em Memphis. Memphis tem um mando de quadra, apesar de ser o quinto cabeça de chave. E para fechar o dia, esse sim fechando muito bem, tem transmissão do Sport TV, se eu não me equivoco, San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers em Los Angeles, ginásio certamente lotado. Vai ser, para mim, a melhor série do playoff, e talvez difícil de ter uma outra tão boa, dependendo do que a gente vai ver. Estou curiosíssimo para saber o que o Greg Popovich armou contra o DeAndre Jordan, se ele vai fazer falta loucamente,
se ele vai colocar o Chris Paul com marcação do Kawhi Leonard, o que o Doc Rivers armou para tentar segurar um pouco do jogo de passes do San Antonio Spurs. Vai ser uma grande série, sem dúvida alguma. Esse jogo tem transmissão do Sport TV, se eu não me engano, mas só lembrando a vocês também, pessoal, quem chegou até o fim do vídeo, é óbvio. O League Pass está liberado até o dia de hoje, então das 4 da tarde até o fim do dia de hoje, você pode usar o League Pass de graça até o fim do dia. Obrigado, a gente volta amanhã. Bons jogos e bom playoff a todos.